basicamente, nenhuma sociedade capitalista do mundo, quando vê fenômenos de extrema-direita surgindo, eu estou descendo até um grau do fascismo, estou dizendo do fascismo e destes fenômenos de extrema-direita não fascistas, para dizer aqui, no rigor terminológico de alguns marxistas, como Pulantzas, por exemplo, que é o caso do Brasil de 64, Pinochet, gregos, enfim, Salazar, outros mais. Como é possível não ver isto, ou então não ter arma para isto? Porque imaginemos nós, João Goulart estava no poder e perde poder por um ato de graça de alguém que declara que ele não está no solo nacional, e ele estava. Nós temos o caso do Pinochet, no qual Pinochet era ministro militar de Salvador Allende, então nomeado pelo Allende, traiu, enfim, no próprio palácio. Nós temos o Brasil no qual Dilma tem a caneta na mão e ela recebe um golpe do impeachment deste modo e ela sai do palácio praticamente sem resistência social. A resistência da saída da Dilma não foi 1/10 de 2 dias de gente parando estrada aí desde domingo, que também não é uma grande resistência, mas nem isso teve em 2016. Então, como é possível que as esquerdas, as de hoje, as do passado, vejam esse fenômeno surgir e ele exploda e as esquerdas implodem e pouca coisa, eu diria, nada acontece? Alguma coisa acontece de luta, mas é pouco eficaz esta resistência. Porque, no final das contas, a posição da extrema-direita, e o fascismo é o extremo da extrema-direita, esta posição, ela tem total aglutinação, eu diria, de sociabilidade ideológica com a vida materialmente vivida de toda a estrutura capitalista. Então, quando se vê alguém que diz assim, eu tenho a arma e vou abusar do meu poder físico, isto é o cotidiano da vida vivida de todas as pessoas no mundo, desde que nasceram até o dia que vão morrer. Tanto vou tomar o caso do bolsonarismo e volto a dizer, o bolsonarismo não serve de exemplo fascista, mas serve de exemplo de pendor à extrema-direita, como do Pinochet, etc. e tal, como do Castelo Branco e outros exemplos mais historicamente dados. O bolsonarismo, quando diz assim, eu tenho poder, o militar está comigo, a polícia está comigo, quem tem arma está comigo, quem é do agro está comigo, esta visualização é tão imediata no nosso inconsciente, é outro pedaço do meu livro que talvez não haja tempo de falar hoje, mas fica como instigação à leitura e ao leitor, é uma forma de posição de mundo que fala muito diretamente ao inconsciente, daí a importância da psicanálise para a compreensão filosófica do fascismo. Porque você que me acompanha aqui neste momento, você tinha 8 anos de idade, estava na escola, 10 anos de idade, estava na rua brincando com alguém, você sabia que tinha o grandão da rua ou da escola que dizia assim, se você não fizer o que eu quero, eu bato em você. Aí a pessoa diz, mas por que você vai bater em mim? Por que eu tenho que fazer o que você quer? Eu sou tanto aluna ou aluno da escola quanto você é. Eu não sou obrigado a dividir lanche com você, a fazer trabalho por você, qualquer coisa nesse sentido, a sair da minha carteira para você sentar no lugar. 100% das pessoas tiveram essa experiência. Você que está me acompanhando, você já teve essa experiência em algum momento da sua vida escolar. Alguém vai dizer, mas eu não fiz escola, sou analfabeto. Tá, aos 8 anos de idade, jogou bola no meio da rua e veio um grandão, deu um carrinho e falou, se você achar ruim, eu quebro a sua cara. Então, 100% das pessoas viveram essa experiência. É mais ou menos o que nós vivemos de domingo até hoje. Um dito fortão por aí, fortão é um modo, inclusive, muito irônico de dizer, mas um que tem amigos armados e coisas mais, isso é uma verdade, polícias amigas, militares amigos, ele diz assim, eu perdi a eleição, mas eu não estou muito feliz com isso, então você vai apanhar. Por que eu vou apanhar? Porque eu quero que você apanhe. Observemos nós que essa dimensão da extrema-direita e também do fascismo, ela cala muito diretamente, ela fala muito diretamente a experiência vivida das pessoas, porque o capitalismo é um regime no qual o forte ganha do fraco. É que esse regime é do dinheiro, mas esse dinheiro nunca se faz desacompanhado de força militar. Para isso tem a forma política estatal. Eu escrevi um livro chamado Estado e Forma Política para escrever isso. Capital sem Estado não é nada. O que é um banqueiro sem a polícia garantindo as suas 4.000 agências? Então, há uma expectativa de que o poder econômico sempre se faça acompanhar do poder militar. Por isso que qualquer força armada estatal do mundo é de direita. Não é a do Brasil só. Qualquer uma é de direita, porque ela é do capital. Pois bem, nesta dimensão, quando surge alguém e diz assim, eu vou bater em você, comunista, líder sindical, trabalhador, por que as forças de esquerda, na hora, elas ficam desarmadas e elas sofrem um revés? Porque na subjetivação da esquerda,
A esquerda e a direita também, todos sabem. Eu volto a contar a história do moleque de 8 anos de idade. Ele sabe que o fortão, quando dá um soco na cara dele, ele arrebenta a cara do fraquinho. Como a esquerda... Professor, isso eu queria dizer... Só me perdoe fazer uma pequena interrupção, mas isso é uma tese que tornaria o fascismo, pelo menos no seu momento ascensional, invencível? Praticamente sim, porque historicamente nós não tivemos um caso de extrema-direita que tenha sido contido no mínimo. E de fascismo também. Não há um caso que diga assim, olha, eu rompi com este quadro atroz de escalada. O Bolsonaro... Posso tentar dar 2 exemplos? Sim, vamos lá. A derrota do golpe militar, empresarial militar na Venezuela em 2002. Em outras dimensões, porque o governo já era do Hugo Chávez. Sim. O governo italiano não era da esquerda. Então... Um pressuposto para vencer o fascismo, então, seria que as forças de esquerda já controlassem parte do aparato estatal. Tanto é que nenhum país do mundo soviético deixou crescer o fascismo, mesmo depois do fascismo já morto. Enfim, não voltava, porque eles já estavam com certo controle do poder. A tese aqui fundamental qual é? Quando eu tenho o poder, a arma na mão, eu tenho medo. O outro lado tem medo. E no caso da Venezuela, quem tinha a arma na mão, quem tinha toda a estrutura, era o Hugo Chávez já. Não é que ele não tinha nada na mão, viu uma escalada do outro lado. Ele tinha pelo menos metade do exército com ele. Ele viu a outra metade surgindo. Então, é briga de quem tem o revólver maior. Então, aqui não foi um caso de fraqueza, foi um caso de força. Eu estou dizendo que nos casos de uma esquerda que luta nas instituições, aposta em eleição e vê perder uma eleição, esta esquerda se acovarda, esta esquerda volta para trás. Porque, inclusive, não são sempre os tempos nos quais as lideranças de esquerda tenham a coragem revolucionária. Nós vivemos, inclusive, Breno, nos dias de hoje, um tempo de horror, um tempo de tristeza enorme das esquerdas do Brasil. São esquerdas acovardadas, são pessoas que, inclusive, quando veem um movimento como este que se deu com Bolsonaro, elas choram, pensam na resistência, frases, inclusive, bonitas, enfim, bonitas e tristes ao mesmo tempo. Se fere a minha existência, então serei resistência. Falta sangue no olho, porque a pessoa pensa em si, no seu umbigo e no seu maxilar que levará um soco. E ela não pensa assim, eu vou pegar o meu braço, vou dar com a minha mão um soco no fascista. O que eu estou dizendo é que, em algumas dimensões, quando a esquerda se põe num grau revolucionário, e a Itália não se punha naquele tempo, já tinha uma tradição de uma certa anunciação revolucionária para no final ser reformista, tanto é que 60 anos depois dá no eurocomunismo, então nunca efetivamente, como no caso russo, dizer assim, em 6 meses eu vou para lá, vou matar ou vou morrer e eu quero ver o que dá. A Itália sempre fez uma certa contenção, isso é tradicional do PCI italiano e dos seus antecessores, e no caso do KPD alemão, que também ficava naquela dúvida, vou para frente, sou espartaquista, me acordo com o SPD, essa dúvida alemã e a dúvida italiana é uma dúvida mortal, que no caso do Brasil é essa espécie de fraqueza da esquerda brasileira, que quando viu Temer dar um golpe mediante Eduardo Cunha e outros mais, tinha medo do que a Globo e a Veja pensavam se eles usassem a caneta para romper com tudo isso. Então, eles tinham uma certa etiqueta de parecer republicanos, etc, etc, etc. Ou seja, o que faz a escalada do fascismo e da extrema-direita é uma esquerda não revolucionária, uma esquerda que se alberga nas instituições democráticas e aí fica uma barata tonta. Eventualmente, Breno, eu também não posso dizer aqui que historicamente se deu assim e não haja nenhum caso que possa que possa futuramente e conter uma escalada de extrema-direita mediante instituições. Pode haver, porque no final das contas a história, ela não é um marco neste sentido, que em todos os casos se dá desse modo. Então, até pode acontecer em algum momento de que uma esquerda reformista, liberal, democrática, ela consiga tampar parcialmente uma escalada de extrema-direita. Não é o que está acontecendo com a vitória do Lula agora? É o caso do Brasil hoje. Ela pode tampar parcialmente, mas o que eu digo é o seguinte, tampa parcialmente aqui com band-aid, daqui a pouco isso volta em outra forma, outra manifestação, ou da mesma, enfim. São os Estados Unidos com Trump.
Eventualmente, o Biden conseguiu ganhar uma eleição do Trump com custo, conseguiu ser proclamado presidente da República, e, no entanto, o trumpismo está por aí. Ele pode não voltar com o próprio Trump, mas é uma força que domina 50% dos estadunidenses. Essa força não foi morta. O Partido Democrata não é um partido revolucionário, nem de esquerda não é um partido que vá dizer problema é o capitalismo, problema é a distribuição de renda de terra nos Estados Unidos. Ninguém poderá dizer isso, porque o Partido Democrata é tão responsável por isso quanto o republicano. Então, o que estou dizendo é que não resolve a latência da extrema-direita. Eventualmente, um caso ou outro, as instituições podem conter parcialmente, pode ser o caso do Brasil hoje. Mas, fundamentalmente, se a esquerda não é revolucionária, na hora em que surge a extrema-direita, a esquerda se acovarda. Isso é historicamente dado, tanto é que a esquerda do Brasil, nos últimos anos, ela ficou estatelada. A esquerda do Brasil, em 64, com o João Goulart no poder, ficou estatelada, ela ficou esfacelada. Eu sei que alguém vai lembrar, mas o Marighella foi para frente, nossos companheiras e companheiros lá do Araguaia foram para frente e Lamarca foi para frente. Não estou dizendo que todas as pessoas foram acovardadas, mas observemos nós que são movimentos pontuais, sofreram enormemente, a maior parte foi morta, perdemos uma geração inteira de lideranças revolucionárias. Por quê? Porque, no final das contas, a esquerda do Brasil deu em Ulisses Guimarães, apoiou 64 e deu Tancredo Neves, e depois virou MDB e depois virou o que virou. Então, isso é mais ou menos o padrão que temos por aí. Estou falando tudo isso porque o livro tem uma função para os dias de hoje. Se nós observamos tudo isso com fraqueza, se falta subjetividade revolucionária da nossa gente de esquerda, não tem o que fazer. Seremos sempre atravessados por flechas de extrema-direita ou, quiçá, fascistas, porque não temos coragem revolucionária de romper com o quadro do capital e avançar para além. Professor, a eleição de Lula, voltando ao tema que já começávamos a abordar antes do intervalo comercial. A eleição de Lula representa um golpe mortal ao bolsonarismo ou essa corrente seria capaz de sobreviver sem controlar o governo nacional? A teologia católica da Idade Média diferenciava vícios mortais de vícios e pecados cotidianos, ordinários. O Santo Agostinho era muito dado a pensar que algumas questões fossem da ordem mortal, já o Tomás de Aquino dizia que eram questões da ordem vivida e podiam ser consertados. O bolsonarismo não foi ceifado aqui e não foi atravessado de morte por uma eleição. É impossível que isso tenha acontecido. Ele foi contido parcialmente, o bolsonarismo e a extrema-direita foi contida parcialmente mediante uma eleição, mas não existe hipótese de uma eleição matar ou ferir de morte um fenômeno de extrema-direita. Então, obviamente, pode continuar não sendo totalmente bolsonarista, pode continuar não sendo liderado por esta figura que hoje é presidente da República, pode haver outras pessoas, outros arranjos, inclusive, de conformação, mas esse fenômeno persevera e, eventualmente, inclusive, eu quero aqui já anunciar de pronto, ele pode se reorganizar mais forte, porque a figura deste atual mandatário do país é uma figura que tem muita força para algumas questões e muita fraqueza para outras questões. Só que não só tomando a figura dele, porque a figura pessoal apenas é uma certa simbologia da extrema-direita, tomando o fenômeno como tal, esta manifestação bolsonarista, ela foi toda arraigada a partir de uma dimensão neoliberal. Então, foi o neoliberalismo que deu talhe, que deu estrutura, que esculpiu o fenômeno da extrema-direita brasileira hoje, que se encarnou na figura de Jair Bolsonaro. Se cai a figura de Bolsonaro, o neoliberalismo pode encontrar uma figura melhor, e mesmo o neoliberalismo pode perceber que ele não consegue se arraigar com a violência do Paulo Guedes. Se vem alguém menos violento do que o Paulo Guedes, o neoliberalismo ganha mais 20 ou 30 anos de domínio do país. Então, o que estou dizendo é que, eventualmente, o bolsonarismo sem Bolsonaro não é mais fraco. Ele pode vir até muito mais forte, porque imaginem uma dessas figuras por aí que eventualmente resolvem, inclusive, abrir estradas e fazer pontes. Estou dizendo, no caso muito concreto, deste que será governador do estado de São Paulo. Esta figura é capaz de abrir uma estrada.
coisa que o Bolsonaro não foi capaz, porque não que o Bolsonaro não seja capaz de abrir uma estrada, porque o Guedes não deixava, porque o orçamento não é para abrir estrada. Se cai o Guedes, qualquer outra forma neoliberal, eventualmente ela tem tal capilaridade social que, inclusive, ela entrega resultados. E, por causa disso, este fenômeno pode voltar muito mais intenso e sem estas excrescências de xingamento, de palavrões e outros mais, que são um benefício e, ao mesmo tempo, um custo para essa figura que por aí está. Então, efetivamente, eu estou dizendo que nós podemos, hoje, escapar de um certo grau de extrema-direita, mas, eventualmente, ela volta ainda muito mais complexa. Para não dizer, querido Breno, de um caso que provavelmente não aconteça, mas ele tem uma chance de acontecer, de que o bolsonarismo encarne uma versão antineoliberal e seja o governo Lula, provavelmente, o governo neoliberal, porque, volto a dizer, os bancos, a Globo, neste momento, só agora, embarcaram com Lula, Henrique Meirelles, figuras mais por aí, que são reiteradamente conhecidas. Se o bolsonarismo faz um volteio para ser nacionalista, intervencionista, de bem-estar social, claro, tudo isso é uma piada, mas se ele faz esse volteio ideológico, ele deixa o neoliberalismo na mão do Lula, ou seja, o Guedes, não ele, Guedes, mas o guedismo, para falar em outros termos, pula no barco da esquerda liberal e da direita liberal que está com o governo futuro. Então, pode vir, inclusive, uma versão, é muito residual essa hipótese, mas pode acontecer de que esta extrema-direita encarne uma certa fala direta com as massas pobres, miseráveis, que a esquerda e a direita liberal no governo não terão, porque elas farão arroxo, elas farão toda uma dimensão de controle das contas públicas. O ano que vem o Brasil está estourado em termos de orçamento. Então, quem aperta é o governo de esquerda. E quem vai soltar uma certa fantasia, porque nunca entrega, mas uma certa fantasia de que é preciso mudar o Brasil, de que é preciso fazer um investimento tal e qual, passa a ser a direita. Também não se pode, de todo, descartar que haja um tal volteio no bolsonarismo que ele passe a defender nacionalização de empresas, que ele passe a defender estatais, que seria uma volta ao leito original do Bolsonaro, que seria uma espécie de Enéas II, Enéas Carneiro. Ele já foi isso um dia, ele foi contra privatizações um dia, ele louvou Chaves por isso 30 anos atrás. Então não se pode descartar nem isso. E aí a tocha do neoliberalismo, da privatização, fica na mão do PT, fica na mão do PSDB, consorciado com o PT, MDB, consorciado com o PT. Então, volto a falar, não podemos sequer dizer assim, bolsonarismo acabou, voltamos todos para estaca zero. Eu não diria isso. Ele pode renascer de formas que nós sequer esperamos, porque o guedismo pode hoje vir para o outro lado. Professor, o bolsonarismo é fascismo? Não. Ainda não. Isso não quer dizer, então, que ele seja bonito, que ele seja agradável. Ele não tem capilaridade social, nem tampouco de arranjo burguês, que ele tenha feito uma coesão suficiente para a sua própria autorreprodução. Até agora, não. Claro, isso era um objetivo, é um objetivo. No futuro até pode ser, por enquanto ainda não. O que seria o bolsonarismo e como é que nós poderíamos explicar sua meteórica ascensão como corrente política? Fenômeno de extrema-direita que se aproveita de interesses econômicos de frações da burguesia e se aproveita também, na mesma intensidade, de uma espécie de condição de reprodução automática da ideologia das classes sociais brasileiras, classe trabalhadora, classe média e burguesia. Como há um padrão só ideológico no Brasil, não há ruptura, e como há 50 anos, MDB, PSDB, PT, PSOL, todas as adjacências do que se chama esquerda, PDT, PSB, enfim, se eu esqueci de alguém, ponha também no barco que nada sobra. E se sobrar é tão residual a ponto de não fazer cócega. Toda essa dimensão é uma dimensão que não ensinou à classe trabalhadora que há luta de classes. Tudo que se chama de esquerda no Brasil, de centro no Brasil, de liberalismo no Brasil, aposta numa ideologia do capital, consumo, picanha para todo mundo, cerveja para todo mundo, etc. e tal. Neste quadro, está totalmente instalado o regime ideológico do capital. Então, quando alguém aflora os instintos primitivos
desta ideologia da qual na esquerda ninguém se põe em oposição, ele opera exatamente no padrão médio das pessoas, no padrão ideológico imediato. De tal sorte que, então, aquilo que a esquerda apresenta como sendo novidadeiro, como sendo diferente, que sequer toca o capital, é exatamente uma certa franja de costumes que, esta sim, ela afronta uma certa reprodução ideológica normal, de tal modo que o bolsonarismo, ele se vale de coisas como estas, costumes conservadores, movimentos religiosos já instalados, etc. e tal, e ele turbina uma certa posição de manutenção da ordem ideológica geral. A esquerda põe um pé aqui, outro aqui, porque no nível econômico ela não fala contra a burguesia. Ela, inclusive, goza o fato de que a Globo, domingo, William Bonner sorriu quando o Lula ganhou a eleição, de que funcionários da Globo se abraçaram domingo à noite quando saiu o resultado. Ou seja, essa esquerda é uma esquerda que ela não vê inimigos, ela só vê potenciais amigos. É um Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, 220 milhões de amigos. Então ela não tem posição nenhuma de luta de classes, ela só tem concórdia universal. Ela apanha no outro dia de manhã, porque o amigo dela enfia a faca pelas costas. É o Pinochet com o Salvador Allende. Todo mundo é amigo. Então, essa esquerda que não tem arma para o lado de cá, quando ela resolve ter uma arma crítica, é esse universitário ou universitária de classe média que dizem assim, mas você é machista, preconceituoso, larararara. E aí, de fato, a sociedade é organizada estruturalmente no patriarcalismo, na hierarquia de gênero, e etc. e tal. Isso é um horror. Só que, quando nós só temos esta arma crítica, toda essa gente se organiza de um outro modo e naquela que seria a nossa arma para dizer você está sendo explorado, vamos lutar para não ser explorado, essa arma a gente não tem. Então, o bolsonarismo, nada de braçada, num ambiente no qual ele não tem discordância. Eu sei que alguém vai dizer, mas eu sou do partido tal, meu partido fala contra, etc e tal. 0,1%. Quando eu digo disso, eu não estou, inclusive, desconhecendo que haja pessoas que tenham posição progressista, uns intelectuais revolucionários. Eu mesmo estou formando uma geração de intelectuais revolucionários. O Breno, dentro do Partido dos Trabalhadores, é voz discordante. Não estou dizendo assim, totalmente, 100% das pessoas são reformistas e ponto final. Estou dizendo que majoritariamente é isso. E, no final das contas, a decisão social não é um herói da resistência que fez a diferença. É um movimento majoritário. Majoritariamente, a ideologia do capital, a esquerda opera nessa mesma ideologia, vem a direita e faz strike na mesma ideologia, e a burguesia, que opera nos dois lados, tanto com o PT quanto com o bolsonarismo, ela fica apostando naquilo que vai dar mais dinheiro. Então, em algum momento foi desmatar a Amazônia, já desmatou o suficiente para enriquecer certas frações por 3 gerações, agora vamos tentar resgatar a Amazônia. Então, sai o Salles, vem a Marina Silva, ou seja, os dois são movimentos do capital, a Natura aposta nos dois, o mercado financeiro aposta nos dois. Então, enquanto não se rompe com essa lógica, o bolsonarismo é uma hipótese muito viável e, não sendo ele, vem outro igual, sempre foi assim. Agora, professor, quais as condições histórico-concretas que foram alteradas para que a liderança do campo burguês no Brasil deixasse de ser exercida pela direita tradicional, pela direita liberal, que era encarnada pelo PSDB, MDB, o antigo DEM, e passasse a ter como força hegemônica este campo burguês no Brasil, uma corrente de extrema-direita como o bolsonarismo, que praticamente não existia, ao menos na superfície da vida política do país, desde o fim da ditadura. Efetivamente, o fato de que o Brasil tem 40 anos de democracia, então não tem mais o dedaço do Costa e Silva e do Médici escolhendo o Geisel, do Geisel escolhendo o Figueiredo, então tem democracia, democracia burguesa, claro, mas tem democracia, e neste regime democrático não serve mais o conserto, nem tampouco, dos militares de cúpula, desta Sorbonne militar, como foi o Ernesto Geisel e adjacências, que então dão um dedaço esclarecido, tampouco serve o dedaço eleitoral dos tucanos ou do Ulisses Guimarães, do MDB, que seriam uma espécie de centro esclarecido. Como é o povão que decide, e esse povão efetivamente tem uma história no Brasil, que é uma história que advém do modo de produção escravista colonial, como diria o Jacob Gorender, que vem de uma estrutura de uma violência extremada. Figuras como a do Fernando Henrique Cardoso só podem ganhar eleição se houver uma tal coesão antipetista naquele momento, uma coesão
tamanha do capital, Mário Amato, enfim, se o Lula ganha a eleição, eu levo 800 mil empresários para a Guiana Francesa. Só pode ter uma dimensão como esta, que então faz com que haja uma ordem unida em favor de Fernando Henrique Cardoso, e o povo é bombardeado para votar numa figura como essa, que tecnicamente o povo odeia, porque é alguém que come com talheres, fala, enfim, cita o Foucault, coisas assim, e o povo não gosta disso. O Lula é popular, o Fernando Henrique Cardoso não era. Pois bem, o que estou dizendo é que esta manutenção de um padrão, eu diria, de uma certa burguesia paulistana, carioca, etc. e tal, não se sustenta eleitoralmente no médio prazo, porque o povão, só com muita goela abaixo, vota em gente assim. Resultado, quando a própria dinâmica da burguesia não depende tanto mais da Faria Lima ou então da Fiesp, quando ela passa a ser velho da Van, burguesia do Mato Grosso, burguesia de Rondônia, que a gente nem sequer conhece, o cara do Tocantins que desmatou o Matopiba e por lá plantou soja à vontade, a gente também não desconhece uma figura como essa, não faz mais sentido Chico Buarque, nem tampouco o exemplar da direita. O Chico Buarque é um exemplar do PT, mas eventualmente alguém que um tucano histórico escutasse. O Fernando Henrique declarou, inclusive, que gostava da Elis Regina, mas veja, essa história não faz sentido. O que passa a fazer sentido é milionário José Rico. Como nós estamos desprovidos aqui, neste horizonte nosso PSDB e PT, de representatividade dessa gente, esta dimensão não faz mais sentido socialmente. Então, o bolsonarismo, quando surge, ele representa o milionário José Rico, ele representa Tonico Tinoco, também não é o caso, mas ele representa Chitãozinho Chororó, coisas mais. Então, essa dimensão tem mais capilaridade da burguesia. A burguesia do Brasil é isso, ela se desindustrializou, ela acabou com uma certa dinâmica urbana, então não tem como não colher esse fruto. Para entregar para o povo que está lá no Matopiba, que está lá em Rondônia, está no Acre, para entregar o que o povo gosta, não dá para ser mais Fernando Henrique Cardoso, não dá para ser mais José Serra. Vejamos nós, nem o Lula quase não dá mais, porque para esses estados o Lula já é alguém que vem falar de coisas que não são da ideologia média deles, que vem falar de que é preciso respeitar a mulher e outros mais, e por lá é a lei da Justiça do Mato Grosso, é o ponto 45, enfim, ponto 38, não importa o quê, mas o que eu estou dizendo é que, historicamente, essa noção que se tinha de que a bala faz a lei, quando vem o Bolsonaro e fala exatamente isso, entrega para as massas o sangue que elas querem sorver. Então, efetivamente, mudou também o modelo de burguesia do Brasil, porque o velho da van, ele não se satisfaz indo ao restaurante da elite. Um dia eu estava almoçando, refletindo politicamente no restaurante Máximo, ali perto da Paulista, São Paulo, na mesa do lado do Fernando Henrique Cardoso, na outra mesa o presidente da Fiesp ao Tempo. Esse ambiente, que estou falando inclusive do intelectual de esquerda, ao lado do ex-presidente da República, do outro lado o presidente da Fiesp, esse ambiente o velho da van não quer. Ele quer uma churrascada na qual mata um boi e corta pedaço e toca Taeme Thiago. Enfim, então o que eu estou contando aqui, efetivamente, é que mudou a fração burguesa do Brasil. É um país desindustrializado, é um país hoje mais agrário, mais de uma certa oligarquia aqui do latifúndio. Então, não tem o que entregar, a não ser fenômenos como tais. Por isso que sempre fracassa a tentativa dessa de fazer uma esquerda ilustrada. Como todo exemplar nosso, é Marcelo Freixo, é Fernando Haddad, é gente muito, eu diria, boa no sentido de ilustração, gente de muita virtude, gente muito protocolar, isso não fala com o povão. Enfim, como a gente também não faz surgir elementos como tais, como a gente ainda goza essas pessoas que estão por aí pela internet, pela rede social, dizendo, pelo menos eu não sou fascista, pelo menos eu sou uma pessoa lúcida, pelo menos eu escuto meu Chico Buarque, você escuta seu milionário José Rico, a gente também não tem falado com o povo, a gente só tem gozado esse nosso narcisismo psicanalítico de que a gente é bom, o resto é ruim. Ou seja, cadê as lideranças que são do povo, falam com o povo e dizem assim, eu vou acabar com o seu latifúndio porque você tem um 38 na mão e eu tenho 100 pessoas com 38 na mão. Gente, a Gaviões da Fiel, ontem à noite, a esquerda espera o Estado, a esquerda é liberal, nada faz, a Gaviões desce um morro e tira todo mundo por lá. Quem passa por poderoso? A Gaviões da Fiel. O PT, o PSOL, as adjacências, os movimentos sociais são respeitadores da ordem. A Gaviões da Fiel, ela vai e arrebenta. Então, na lógica simbólica de quem opera no nível da lei do Mato Grosso, quem tem poder é a Gaviões da Fiel. Agora, para a gente reduzir o nível da resistência, a torcida organizada e não tem movimento social que tenha dado porrada em quem fechou a rodovia, porque isso, inclusive, é a favor da lei, libertar uma rodovia. É a determinação
do ministro do STF libertar a rodovia. Se nem para isso a gente tem força, que dirá então para fazer uma luta de transformação social? Professor, da perspectiva de quem abraça a dinâmica da política sob uma lógica revolucionária, o que representa a vitória de Lula e seu futuro governo? Representa muito, porque, vejamos, nós estávamos aqui numa condição de extrema-direita, na qual alguém pegava o nosso pescoço e fazia assim. Quando alguém põe um dedo na mão do nosso pescoço, a gente já dá uma respirada melhor. Então, eu não faço aqui o juízo dizendo que tudo é burguesia, e é verdade, tudo é administração do capital, e é verdade também, então tudo é indiferente. Não, existem dimensões aqui diferentes de uma coisa com a outra. Agora, a imagem que eu uso é o seguinte, é um dedo que foi posto aqui contra a mão do capital e da burguesia e dos setores reacionários que estão apertando a garganta do povo. Era isso, fizemos isso. A minha pergunta decisiva é, tá, eu posso louvar a felicidade de eu ter um dedo aqui enfiado contra a mão do capital e do poder reacionário? Posso louvar, que legal, eu estou com o dedo aqui. Se eu for mais inteligente ainda, eu penso em como afastar essa mão e quebrar essa mão. Então, a perspectiva é essa, que bom, é muito legal, ganhamos a eleição, estávamos com a mão sufocando o pescoço, a gente já pôs um dedinho contra, só que a gente vai passar mais 4 anos assim, para depois acontecer tal coisa e voltar para cá, ou a gente vai quebrar essa mão fascista, esta mão de extrema-direita. Então, é um momento no qual estamos felizes, mas temos que imediatamente pensar que não dá para repetir quase um século de esquerda institucional, que apanha e que vira fraca, o Getúlio Vargas dá um tiro no peito, o João Goulart, que com a caneta na mão é apiado do poder, o Lula, que sendo o presidente mais benquisto da história, em termos de estatísticas, vai preso, a Dilma com a caneta na mão, sofre impeachment. Vocês não vão imaginar, vocês que me acompanham, que agora vai ser diferente, que o Lula, então, acabará o mandato em brancas nuvens e tudo será feliz, etc, etc, etc. A gente tem que imaginar que daqui a pouco, esta mão tem 5 dedos e mais o resto da mão, ela é mais forte do que o meu dedinho. Então, é ela que vai esmagar meu dedo, e não meu dedo que vai esmagar uma mão. Ou seja, como é que eu vou mobilizar o povo para que em pouquíssimo tempo eu tenha um processo de transformação social? Mas para que pudesse esta mão que asfixia o pescoço do povo ser quebrada, o que deveria fazer o governo Lula? O governo Lula não tem ideia de que esta mão asfixia. Se tem a ideia, não opera nesse sentido. A esquerda liberal xingou o Lula. Não, quem, inclusive, está feliz por ter xingado, pensa no seu partido também, pensa no seu movimento. Faz diferente? Faz muito melhor? Tem uma dimensão que só fica na rede social da internet ou está agindo na prática? Então, aqui a crítica vai para todo mundo. Eu me ponho dentro, enfim, todo mundo está no mesmo barco. Então, aqui não é crítica moralista, eu estou pensando em termos objetivos, materiais e concretos. Os governos de esquerda não pensam assim, essa mão está nos sufocando e eu vou enfiar um dedo aqui. Eles pensam assim, esta mão agora aprendeu que quando sufoca o povo passa mal. Então eu vou fazer um carinho nessa mãozinha, para essa mão falar assim, vamos todos juntos aumentar a economia brasileira, a Magazine Luiza vai vender mais cama, a loja tal vai vender mais televisão, etc, etc, etc. Então a lógica no governo como esta que nós temos no Brasil de esquerda, nunca foi de falar, eu tenho um dedo aqui para evitar o sufocamento e agora eu vou dar uma porrada. Porque no final das contas é o seguinte, eu tenho um dedo, eu tenho uma mão aqui também. Então, contra essa mão é uma porrada dessa mão, seria isso. Só que como esses governos não operam ideologicamente assim, o PT na sua formação, em que pese uma franja marxista, ele é radicalmente democrata, liberal, de esquerda, ele foi orientado por Claude Lefort e gente mais a defender a democracia burguesa, ele não pensa nesses termos, ele pensa que ele vai fazer um carinho, e que essa mãozinha da Globo, do banco, do latifúndio, fala, nossa, tá vendo? Toda vez que eu aperto o pescoço, ele vem com carinho, ele nunca quebra a minha mão, agora eu não vou mais apertar o pescoço dele. Então, nada acontecerá daí. Ou seja, nos termos concretos, o que sai por aqui é uma espécie de desafogo pontual, até o momento que então jogam essa mão de volta para fora, o dedo para fora, e sufocam novamente. Não sai daí nenhuma dimensão, a não ser que haja uma retificação substancial do PT, das esquerdas, dos movimentos de luta, da esquerda brasileira de modo geral. Sem retificação é mais do mesmo. E na tentativa de ver se agora o carinho na mão de quem nos sufoca, quem sabe essa gente passa a ser boazinha, que é uma ilusão que se tem há 60, 70 anos no Brasil e nunca aconteceu em caso nenhum. O senhor acredita que haverá essa retificação? Não. E qual será a saída para quebrar a mão que asfixia
o povo brasileiro? Efetivamente é um processo de luta revolucionária que começa por uma luta ideológica. Seria maravilhoso que um governo de esquerda vindouro pudesse ao menos auxiliar isto. Então, o que eu estou dizendo, porque eu também não posso dar aqui simplesmente a inação a quem nos acompanha. Então, eu tenho que reconhecer que a esquerda não é revolucionária, ela não vai mudar o quadro social, só que as pessoas ficam todas desalentadas e dizem, puxa vida, então, o que estamos fazendo nós enxugando gelo? Sim, estamos enxugando gelo. Só que como é que nós poderíamos, efetivamente, buscar tangentes, já que não vem um aspecto frontal? Já que um governo Lula não será revolucionário, não será de esquerda, não será de transformação das condições ideológicas. Nós poderíamos imaginar que existe uma certa zona de confluência, numa tangente, entre algumas possibilidades de um governo como este e algumas lutas ideológicas de mobilização social. Então, por exemplo, algumas delas são as lutas ideológicas que podem se valer de aparelhos ideológicos. Então, se o governo efetivamente abre alguns canais de televisão, se ele bota o Breno Altman 9 da noite na Globo, enfim, seria uma hipótese. Pensou se eu estou aqui sendo entrevistado pelo Breno às 10 da noite, na Globo não vai ser, mas pensou se eu estou entrevistado pelo Breno Altman às 10 da noite no SBT? O alcance que isso tem? Enfim, eu falo mesmo, o Breno pergunta o mesmo. A gente não vai mudar nosso modo de perguntar. Só que, eventualmente, a gente tinha um microfone muito mais potente do que o que a gente tem hoje. No limite, um governo de esquerda poderia deixar alguns marcos como estes, para ver se a gente aumentasse a capilaridade social de uma posição efetivamente de esquerda, de 0,1%, de 2%, de 3% para 20%. Salvaria, inclusive, um governo de esquerda. A gente faria isso, inclusive, em salvação de posições políticas como estas. Mas o governo de esquerda não pensa assim. Ele pensa que a Globo, se ele for cordeiro, a Globo vai salvar. Isso é uma recorrência petista histórica. E a Globo não vai salvar um governo do PT jamais. Ela vai trucidar um governo do PT. Sempre ela vai fazer isso. Então, seria uma hipótese que houvesse uma franja entre as possibilidades de um governo liberal e uma certa formação ideológica um pouco maior. Eventualmente, universidades públicas, federais mais intensas, eventualmente centros culturais das periferias do Brasil que emulassem essa ideia que eu tenho desenvolvido faz anos. O deputado Glauber Braga se entusiasmou com ela, e tanta gente no Brasil, tantos companheiros e companheiras, o meu querido aluno Yurian tem feito um trabalho lindo, que é a ideia dos centros socialistas. Essas ideias, se o governo pudesse dar espaço para abrir uma biblioteca de bairro, como fez a Colômbia, em Medellín, Bogotá, cada bairro pobre do Brasil, em um ano, o governo federal vai construir uma biblioteca tipo CIEP, etc. e tal. É gasto de dinheiro, o Odebrecht agradece, porque vai construir o Centro Cultural. Se não é o Odebrecht, é a construtora da cidade. Estou dizendo, o que um governo de perfil liberal poderia fazer, pelo menos para dar um espaço de arejamento? Constrói em um ano, plataforma do Ministério da Cultura, um centro cultural por cada bairro periférico do Brasil. Que haja 20 mil bairros periféricos tomando grandes bairros, tem que construir 20 mil centros culturais em um ano. Porque na hora que o governo levar um golpe no impeachment, está lá um elefantinho branco no meio de um bairro, mas tem lá biblioteca, tem espaço de convivência, tem gente que faz arte, teatro, qualquer coisa dessa, e eventualmente aquele bairro não tem só o espaço da igreja para socializar, tem aquele lá. Então, o que eu estou dizendo é que existem até algumas estratégias de esquerda liberal que seriam, pelo menos, auxiliares de uma luta revolucionária, auxiliares no sentido pequeno, mas são uma luta ideológica, de espaço do bairro, do centro socialista, e de luta no aparelho ideológico. É o máximo que um governo desse vai dar, porque mais que isso ele não vai atentar contra o capital, não vai falar contra banco, não vai dividir um latifúndio substancial do Brasil, vai pegar terra improdutiva e dar para sem terra, mas pegar um latifundiário e dividir o seu latifúndio ele não vai fazer. Então, Breno, dizendo muito objetivamente, quem sabe a esperança é uma certa tangente que faça dela tangente um certo aumento da luta ideológica do povo, para ver se o povo, então, faz um processo de destravamento de uma luta social.